Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos previdenciários do trabalhador rural. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o Dr. Júlio Pereira, do curso de Direito da FESP, advogado e docente do curso de Direito da FESP, que trabalha nesta área de Previdência Social há 31 anos, não é isso, doutor Júlio? Isso, correto. Muito obrigada pela sua presença. Doutor Júlio, quais são os principais problemas encontrados pelo trabalhador rural quando chega a hora da aposentadoria? A pior dificuldade, o maior problema é comprovar a atividade rural. O trabalhador, para a obtenção de seus direitos previdenciários, ele precisa comprovar a atividade e, no caso, a aposentadoria por idade, a idade. Né? O que a Previdência considera, né, um trabalhador rural? Quem pode ser considerado um trabalhador rural? Pode ser empregado, trabalhador empregado e o pequeno produtor rural. E tem também uma figura do trabalhador avulso, que eles consideram trabalhador avulso também. O trabalhador avulso é aquele que é contratado pelo sindicato. Ele não tem vinculação nem com a empresa e nem com o sindicato, mas ele precisa ser arregimentado, contratado pelo sindicato da categoria. Tá certo. E a questão trabalhista influencia na hora de receber os benefícios? Sim, influencia, porque o direito do previdenciário, ele decorre do direito do trabalho. Como assim? O senhor pode explicar um pouco melhor? Pois não. Se ele não contribui, né, por ocasião do seu trabalho, da sua relação empregatícia, ele não contribui para a Previdência, então ele não tem como comprovar isso perante a Previdência. Então tem um reflexo negativo na obtenção do direito dele. No caso, durante a contribuição. Então, os direitos trabalhistas, eles já começam, os direitos previdenciários, a violação dos direitos previdenciários decorrem de uma violação de direitos trabalhistas. Direito trabalhista, correto. O trabalhador, ele é obrigado a contribuir, independente da função que ele tem. Independente da função. E é importante salientar que ele deve contribuir, poderíamos dizer, na folha de pagamento, né? E interessante dizer que o empregador é dispensado da contribuição. O empregador deve descontar a contribuição do salário dele e contribuir. Mas na maioria dos casos ocorre a informalidade. A informalidade contratual, que é muito marcante, problema, né, no nosso meio, então esse é o gerador do problema maior, é esse aí. Então, assim, como fica a questão da contribuição? Como é feita a contribuição? A contribuição do empregado, do trabalhador empregado, é feita na folha de pagamento, poderíamos dizer assim, né? A contribuição do segurado especial é feita quando ele vende a produção agrícola dele, a agropecuária, né? E interessante neste caso, se ele não vender, se ele produzir apenas para subsistência, ele tem assegurado todos os seus direitos. Importante salientar. Ele é isento dessa contribuição? Ele não é isento da contribuição. Ele paga quando ele vende... Somente quando ocorre a venda? Isso. Mas e se não acontecer a venda, ele não contribui? Exatamente. Aí, para a subsistência dele e da família, ele não contribui. Mas ele tem garantido o benefício mínimo de um salário mínimo para ele e para toda a família dele. Entendi. Isso. E como é possível garantir os direitos do trabalhador rural para quem não tem carteira assinada? Então, o trabalhador rural, assim como o trabalhador urbano, ele tem a garantia mínima, nós chamamos de garantia mínima previdenciária. Aquele trabalhador que trabalha a vida toda, trabalha o tempo todo e atinge o direito, ele preenche as condições legais para obter o benefício, ele comprovando que efetivamente trabalhou na condição de empregado, trabalhador avulso e segurado especial, ele tem condição de obter esse direito. Acrescentando também que o empregado doméstico tem a mesma garantia mínima. Mas o senhor estava falando a respeito do trabalhador urbano e o trabalhador rural. Existe diferença entre os direitos de um e de outro? Não existe. Não existe diferença. Os direitos são os mesmos. O que ocorre na prática é que o trabalhador rural, ele contribui quase sempre com o mínimo. De forma errada, talvez. Às vezes de forma errada, né? Ele ganha 2 salários mínimos e contribui sobre um salário. O que vai ocorrer na prática? Ele vai receber... Quando ele aposentar, ele vai receber menos. Menos, ele vai receber o benefício pela sua contribuição. Porque em Previdência, eu costumo dizer, não existe milagre. Porque o sistema ele é contributivo e de filiação obrigatória.
Doutor Júlio, o senhor desenvolve junto ao Escritório Jurídico Social da FESP um trabalho de atendimento gratuito à população, especialmente nesses casos de previdência de modo geral. Quais são, nesses atendimentos que vocês desenvolvem no Escritório Escola, quais são os casos mais comuns de violação dos direitos, no caso do trabalhador rural? Exatamente essa questão, a falta de contribuição. Exatamente. Existem violações outras na própria Previdência, né? Que trata os casos com descaso, né? Às vezes, na maioria deles, né? Então, isso é presente, mas o que ocorre de prejuízo é a falta de contribuição. A informalidade. A informalidade. Infelizmente, os órgãos governamentais, os órgãos de classe, né? Sindicato, os próprios sindicatos, eles não têm uma política de educação previdenciária que contemple a orientação dessas pessoas. E eles passam anos a fio sem contribuir. E quando vai aposentar, quando vai obter um direito, não consegue. E não existe via judicial que tenha condição de reverter essa situação no caso da não contribuição, da contribuição menor, não tem como fazer nada. Não tem como, porque só teria condição de melhorar o benefício quando ele comprovar a contribuição. Interessante que registrar que esse projeto da FESP é no sentido de orientar as pessoas para se programar para o futuro, para obter a sua aposentadoria de uma maneira mais facilitada. A preocupação tem que começar bem anterior. Mas os atendimentos que vocês desenvolvem lá são para pessoas de que faixa etária? Já quando estão aposentados ou pessoas mais jovens que estão buscando orientação para evitar esse tipo de problema no futuro? Somos procurados por pessoas mais velhas, já, mais vividas, né, mais experientes, infelizmente. Que mas já nós perderam, exatamente. Às vezes o direito, né, às vezes vão encontrar maior dificuldade, mas os jovens também nós estamos orientando através de palestras que nós estamos costumando fazer, promovendo, então orienta as pessoas também a se programar para o futuro e sempre contribuir, né? Importante registrar também que a lei previdenciária ela foi alterada até 2010, 31 de dezembro de 2010, o trabalhador ele poderia aposentar-se comprovando tão somente a atividade, independentemente do pagamento, da contribuição previdenciária. De 2011 a 2015, ele precisa de contribuir 4 meses, pelo menos, para a Previdência contar um ano de atividade, né? E de 2015 a 2020 ele precisa contribuir por 6 meses, pelo menos, para contar um ano também de atividade, né? E depois de 2020 em diante, acredita-se que o trabalhador rural só irá aposentar com carteira efetivamente assinada ou com contribuição. Doutor Júlio, como é feita a contribuição dos trabalhadores que não têm vínculo empregatício e que também, né, prestam serviços esporádicos, o trabalhador avulso, como o senhor citou? Perfeito. A partir de 1999, a Previdência criou um mecanismo de contribuição, que chama contribuição individual. Este trabalhador, ele pode, sem perder o seu direito, ou até melhor, para garantir o seu direito, ele pode contribuir individualmente. Então, ele procura a Previdência e fala que deseja fazer sua inscrição como contribuinte individual, trabalhador rural. Então, é possível isso também, ele fazê-lo dessa maneira, né? Individualmente. Poderíamos dizer através do carnê. E esse carnê ele é emitido de que forma? Existe um carnê nas livrarias e ele vai até a Previdência e obtém um número de inscrição. Com esse número de inscrição, ele faz a contribuição. Então, agora, por exemplo, 2013, todo trabalhador brasileiro ele precisaria contribuir pelo menos 4 meses para poder computar como o ano todo, né? A Previdência considera o ano todo de atividade. Ele contribui apenas pelo menos 4 meses, né? Então, seria importante isso que os trabalhadores rurais tivessem essa consciência para contribuir pelo menos 4 meses para garantir o ano todo. Tá certo. Doutor Júlio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que o Escritório Jurídico Social da FESP fica na rua 3 de Maio, número 33, em Passos. E o telefone para contato é 35 DDD 3529 8077. Larissa, com você.